Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, Palavra Pastoral do dia 23 de março de 2020. Hoje é uma segunda-feira, a nossa primeira semana aí de isolamento social. Na verdade, já quase entrando para a segunda. Tem o pessoal já entrando e seguimos aguardando. Eu vou esperar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, assim a gente junta todo mundo e a gente tem o nosso tempo juntos agora pela noite. Espero que essa live chegue em você com tudo bem. Então vamos lá, né? Vou começar com uma palavra de oração. E aí a gente tem esse tempo juntos aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, redirecionando nossos pensamentos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é justo. Em dias como esses, mais do que nunca nós carecemos disso. Então, junte-se a mim numa oração e vamos dar início à nossa palavra pastoral agora na noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo nossa incapacidade, reconhecendo, Deus, nossa tendência à independência, à autonomia. E esses últimos dias nos têm lembrado, Deus, como somos carentes do Senhor e dependentes. Fala conosco, Deus, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos. Eu vejo as saudações subindo, depois eu dou uma olhada geral. E aí nós comentamos um pouco, mas hoje de manhã nós falamos um pouco sobre a confiança no Senhor e fica o desafio, né? Se nós vamos confiar no Senhor ou não. Eu não sei como é que você recebeu isso hoje pela manhã, como é que você recebeu essa pergunta, mas o que assombra pelo menos o meu coração é se no dia em que for demandado de mim essa confiança, e eu vou confiar no Senhor. Em outras palavras, nós vamos falhar ou não? Né? Nós vamos ser encontrados fiéis ou não, confiando no Senhor? E essa é uma pergunta que nos confronta quando nós nos encontramos na nossa fragilidade, como nós somos finitos. Mas ainda, né, diante dessa dificuldade de sermos encontrados confiando no Senhor, nós podemos confiar com a graça do Senhor. E eu já quero lançar o que eu acredito que vai ser o tema amanhã na nossa devocional e fazer você pensar, refletir no Salmo 66, versículo 9. Salmo 66, versículo 9, que diz o seguinte: é Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Meus irmãos, se nós vamos ter a alma preservada, tanto o nosso corpo físico quanto a nossa alma preservada, é porque o Senhor é quem vai fazer. Se nós vamos manter os pés firmes no caminho do Senhor, é porque é a graça que nos sustenta. Para e pensa quão boas novas é isso em momentos em que nós somos constantemente tentados a vacilar em nossa confiança no Senhor. O Senhor é digno de confiança. Nós vimos na escola dominical esses 5 pontos, esses 5 fundamentos teológicos sobre a soberania de Deus, sua sabedoria, o seu amor, o fato dele que ele usa o mal para o bem e de que nós somos frágeis e pecadores. Nós meditamos hoje cedo sobre confiança no Senhor, de que é muito mais difícil confiar do que obedecer, vimos alguns aspectos dessa dinâmica. E agora nós somos consolados com a realidade de que se nós vamos confiar, meus irmãos, é porque a graça do Senhor vai manter nossos pés firmes. Então a nossa responsabilidade é saturar nosso coração com a verdade da palavra de Deus, sabendo que isso vai fazer com que nós nos apropriemos da graça que nos sustenta. Em dias de muita incerteza e de dificuldade, nós precisamos ser convictos disso, de que a graça de Deus nos sustenta. Agora, isso não é um fatalismo, isso não nos leva à inércia espiritual, isso não nos leva a deixar de nos esforçar na piedade, no exercício da piedade, muito pelo contrário, nos dá a esperança para poder fazer isso. Porque é a graça de Deus quem faz. Então louvado seja o Senhor que em dias como nós temos sido expostos, e obviamente eu não estou falando aqui a exposição a um vírus ou fake news, etc., mas expostos em nossa fragilidade, em que o Senhor está provando quem de fato nós somos, e está vindo à tona, nós precisamos ser encorajados e nos lembrar de que é a graça de Deus quem nos sustenta. É a graça de Deus quem sustentou o povo de Israel num contexto bem difícil. Quando nós olhamos os versículos vizinhos do próprio versículo 9 aqui no Salmo 66, bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor.
É Ele quem preserva, aí vem o versículo que eu li para os irmãos, convida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Note, o Salmo reflete aquilo que nós temos conversado, esses fundamentos de que Deus ele é soberano, ele tem poder para trazer tudo o que está acontecendo à tona. Está no controle de Deus. Mas é o mesmo Deus que está no controle que nos leva para um lugar de refúgio. E em meio a esse caos, ele aponta inclusive essa luz de esperança e nos aponta que é a sua graça que nos sustenta. Irmãos, o vírus não saiu do controle, a economia não vai sair do controle do nosso Deus, vai sair do nosso controle, mas não do nosso Deus. E esse Deus que controla todas as coisas é o Deus também que está no controle desse lugar seguro que ele nos leva. Em dias como esse, nós vamos oscilar bastante nas nossas apreensões, mas sejamos prudentes e vamos nos consolar uns com os outros com a realidade da graça que nos sustenta. A graça que nos sustenta. Então, quando nós somos assaltados com os pensamentos do tipo, e se eu adoecer? E se a coisa ficar apertada? Eu vou continuar confiando? Bom, você ainda não sabe porque ainda não chegou esse dia. Então Deus vai dar a graça para a necessidade do hoje. E qual é a necessidade do hoje? Deus é gracioso e Ele sustenta. Vamos confiar nisso. Vamos confiar que no momento certo é Ele quem sustenta e Ele tem feito isso ao longo da história da humanidade, ao longo da história do seu povo, ao longo da história dos seus filhos. E essa história se repete hoje também. Deus nos sustenta. Louvado seja o Senhor pela graça de Deus que nos sustenta e que não permite que os nossos pés vacilem, resvalem em meio às provas que Ele está nos submetendo. Então toda essa situação é difícil até da gente nomear se, puxa, é julgamento divino, é tentação, é provação. Bom, no coração dos filhos de Deus vai ser uma provação e Ele vai dar a oportunidade de enxergarmos o que tem dentro do nosso coração e aí sim, mais uma vez, voltarmos nossos olhos fixos em Jesus e aqui reafirma a missão ainda não mudou. E nós vamos continuar confiando nesse Deus que despende abundantemente a sua graça que nos sustenta. Amém? Louvado seja o Senhor. Boa noite àqueles que estão chegando, àqueles que estão assistindo mais uma vez. E eu encerro lendo mais uma vez, Salmo 66, versículo 9. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Se nós vamos perseverar, é porque é a graça de Deus que nos sustenta. Se precisarmos do sustento do Senhor, a graça de Deus vai ser suficiente. Então nós vamos continuar confiando e nós vamos seguir juntos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, gratos e confiantes e reafirmando que a Tua graça é quem nos sustenta, é a Tua graça que nos carrega. E eu peço a Deus de que essa verdade venha a imprimir profundamente no coração de cada um daquele que nos assiste, de cada um dos membros da nossa igreja, a fim, ó Deus, de que em dias difíceis possamos aprender mais do Senhor que é suficiente. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor, fique atento aí para as nossas devocionais, as nossas palavras de encorajamento no final do dia. Não deixe de acessar os recursos que estão disponíveis para você. Eu saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem sido uma experiência interessante tudo isso, mas eu louvo a Deus pela maneira como os irmãos têm respondido e espero que encorajando um ao outro. Não se esqueça de ligar para um irmão, ler o texto com ele. O texto do dia era o Salmo 32, versículo 10, e orar com esse irmão, tá bom? Pode até ser que soe no começo meio esquisito, talvez porque é uma prática que ainda é um pouco não habitual para nós. Mas insista, persevere, e é o povo de Deus se edificando, a igreja do Senhor sendo edificada, ainda que a gente não esteja reunido no lugar de sempre, no quilômetro 11. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz a todos, uma boa noite, bom descanso, guarde seu coração, guarde seus pensamentos com a palavra do Senhor. Amém.